Ela foi também na para. Dependendo das características, que tem que mais exercício também. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a uma sessão mais do nosso Eco Saúde da Mulher. É com grande satisfação que hoje começamos nossa sexta sessão. E para começar, vamos a fazer a apresentação da equipe. Vou começar por mim, meu nome é Lyudmila, eu sou enfermeira, sou professora da Universidade Federal de Sergipe e sou a coordenadora geral do projeto Eco Saúde da Mulher. Muito obrigada. Vou seguir aqui a ordem da tela. Eliana, por favor. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Eliana Rodrigues, eu sou enfermeira, sou professora também da UFES e estamos aqui em Aracaju. E desejo a todos uma boa sessão. Estamos na quarta sessão. Obrigada, Eliana. Elisiane. Boa tarde a todos, sou Elisiane Bernardo, sou enfermeira e professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe e colaboro com expertise na saúde da mulher. Obrigada, Elisiane. Flávio. Boa tarde a todos, meu nome é Flávio, eu sou professor na área de microbiologia e dentro do projeto ECO cuido da parte de gestão comunicacional e questões orçamentárias. Sejam bem-vindos. Obrigada, Glebson. Boa tarde a todos, meu nome é Glebson, sou professor do Departamento de Enfermagem. No projeto ECO, eu atuo na coordenação de avaliação e monitoramento. Obrigada. Carlos. Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou do Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe. Estou aqui para apoiar vocês na parte de dados e a parte técnica da nossa sessão. E vou utilizar 2 segundos para comentar, por favor, no final, preencher o seu formulário de avaliação. Muito obrigado a todos. Obrigada. Naciele. Boa tarde, eu sou a Naciele, sou biomédica de formação, sou da FUNESA, Escola de Saúde Pública de Sergipe, e estou no apoio do ECO, pela FUNESA. Obrigada, Naciele. Naciele, Renato está por aí? Não consigo ver aqui porque é Estou sim, muito professora. quadradinho. Ah, tá certo. Desculpa, é porque tem muito quadradinho aqui. Pois não, Renato. Boa tarde, pessoal. Eu sou Renato, eu estou como gerente do Telesaúde aqui na FUNESA e no ECO estou também como apoio técnico. Obrigada, Renato. Maria. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Maria, trabalho aqui no Instituto ECO em Albuquerque, no Novo México, e estou auxiliando esse programa na parte administrativa aqui do nosso escritório. Prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigada, Maria. Eu acho que não tem mais ninguém da nossa equipe, verdade? Acho que não, que está todo mundo. Ok, muito obrigada. Agora, a gente queria hoje fazer a interação entre nós e, para isso, a gente traz uma perguntinha rápida para vocês estarem aí respondendo. Só quero uma confirmação. Está vendo minha tela? Não. Tá? Não, não dá para Então, ver. não? Tá, ok. Eu vou deixar projetar de outro jeito. A gente está querendo... agora dá. Agora sim. Não, Tá, tem que agora colocar. sim, agora sim. Perfeito.
Obrigada. A gente está querendo perguntar para vocês, a gente sabe que estamos em uma época assim bem particular, não? Que são as férias escolares, e a gente como profissional tem que se desdobrar aí em mil, e a gente está perguntando para vocês assim, o que vem na sua cabeça quando a gente fala de férias escolares? Podem escrever, por favor, no chat, para a gente estar lendo aqui as suas respostas. A gente sabe que, embora a maioria gosta de coisas semelhantes, às vezes, pelas particularidades regionais, às vezes tem coisas assim um pouquinho diferentes. O pessoal está falando aqui de viagem com família, descanso e viagem, muito bem. Pisar na areia da praia, muito bem, Ediane, isso mesmo. Passeios, as mães têm que usar a criatividade, Luciana, é isso mesmo. Temos que ser muito criativas para entreter essas crianças nas férias, não? Descanso, praia, passeio. Muito bom, gente. Descanso e praia, mar, sol, praia, família. Muito trabalho e cuidados com o bebê. Boa sorte, Samila. Isso mesmo, viu? É o lugar que ela queria agora, ir para lá, para essa praia que tem aqui, não? Essa praia aqui em Sergipe. Banho de rio, muito bem. Descanso, sol e praia, viagem, visitar os amigos, muito bem, gente. Dormir, muito importante para recarregar as baterias, viajar com a família. Caipirinha, ô Francisco, Francisco, tô de olho, viu? Eu sei quem é você. A caipirinha, muito bem, também faz parte. Exames de rotina, tem que cuidar da saúde, Rômulo, tem que cuidar da saúde. Entretenimento, tomar um açaí, muito bem, também queria, daquele purinho lá do Amapá, do Amazonas, de Belém. Muito bem, gente, muito obrigada pela interação, obrigada a todos, e sim, todos nós queremos isso, estamos trabalhando, mas também temos que descansar e viajar, porque faz parte do cuidado, do autocuidado, não é? Então, muito bem, gente. Então, como a gente tinha falado, hoje a gente está na nossa quarta sessão. E antes de começar, eu só quero lembrar a todos vocês que para manter os microfones fechados, tá? Sempre que possível, manter as câmeras abertas, porque isso permite a gente estar se comunicando, levantar a mão quando quiser fazer alguma intervenção, e a gente pede, como vocês sabem, nós temos os momentos nos quais a gente incentiva vocês a participar, abrir o microfone. Na hora de falar, vocês se apresentem, por favor, digam de onde vocês são e façam a pergunta ou a intervenção que vocês queiram fazer. Lembrem-se que os protagonistas dessas sessões aqui são vocês. E sempre lembrar que ao final dessa sessão, a gente vai colocar o link para a avaliação. Eu enviei e-mail para as pessoas que faltavam por fazer as avaliações da sessão 1, 2 e 3. Então, por favor, agradeço vocês preencherem essa avaliação. Agora, sem mais preâmbulos, nós temos hoje nosso tema e nosso especialista que vai nos deleitar com essa pílula teórica sobre hipertensão, o professor Glebson Moura. Glebson, eu vou estar passando os slides para você, tá? Então, passo a palavra. Muito obrigada. Ok, obrigado, professora. Boa tarde a todos. Peço, inclusive, um pouquinho de paciência hoje comigo, que eu estou com quadro de virose em pleno curso, né? E às vezes eu posso precisar fechar meu áudio para poder tossir, né? E me recuperar. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hipertensão, tá? Na gestação, com a principal ênfase na atuação da atenção primária à saúde. Bem, o que é que nós temos em relação à hipertensão arterial, né? Considera-se níveis pressóricos alterados na gestação a ocorrência de pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 e diastólica a 90, verificadas em duas ocasiões diferentes e com intervalo mínimo
de 4 horas e máximo de 7 dias, né? E nós, inclusive, o próprio manual de alto risco, ele já traz a questão do intervalo de pelo menos 4 a 6 horas. A técnica de aferição da pressão. Só um minuto. A técnica de aferição da pressão deve ser realizada com a gestante sentada, em repouso e com manguito apropriado. Daí a gente deve lembrar que o aparelho padrão nosso, ele é de 13 centímetros, tá? O membro superior de escolha é o direito, mas nós temos também várias evidências colocando em relação à escolha do membro, em relação também à APA mais elevada, tá? E deve estar na altura do coração. Então, nos pacientes que têm, né, a circunferência do braço superior a 30 centímetros, né, e se você não tem o manguito adequado, é aquela questão de usar as tabelas de correção, tá? Então, a tabela de correção que é antiga, tá, de 1982, onde ela coloca a partir dessa circunferência a questão da diminuição tanto da PA sistólica ou diastólica. Outra consideração importante é que no período de 14 a 20 semanas é esperada, né, uma queda nos níveis tensionais em relação ao início da gravidez. Então, só relembrando que isso é resultado de uma adaptação fisiológica da gravidez, em que vai ocorrer maior vasodilatação, né, principalmente após as 12 semanas de gestação, né, vai ter maior expansão volêmica a partir mais ou menos da 20ª semana de gestação. Então, o que é que a gente precisa atentar? Que a falta dessa queda nos níveis tensionais no segundo trimestre, né, ele vai servir de alerta para a gente, né, porque a gestante ela pode estar com falhas nesses mecanismos regulatórios, tá? Então, embora não seja critério diagnóstico, nos ajuda, tanto no raciocínio clínico quanto no monitoramento. A partir da segunda metade da gravidez, haverá um contínuo aumento da volemia até o nascimento, tá? Então, é quando, na verdade, a gente precisa também estar atento, porque se a mulher ela tem uma resposta vasodilatadora adequada, essa pressão arterial vai se manter equilibrada, tá? Então, a gente precisa ficar atento diante da elevação da pressão, principalmente em relação à pressão arterial basal dela, tá? Então, é, nós temos até um critério antigo, né, que, embora ele também não seja diagnóstico, é importante para nos alertar, que é a elevação da pressão sistólica, né, um aumento de 30 milímetros de mercúrio e a diastólica acima de 15 milímetros de mercúrio. Então, algo que a gente precisa ficar atento, porque isso é importante para a nossa avaliação da gestante e, consequentemente, acompanhamento. Alguns dados epidemiológicos que são importantes, né, para a gente relembrar hoje aqui, é que as síndromes hipertensivas na gestação, em especial pré-eclâmpsia e eclâmpsia, são a primeira causa de morte materna no Brasil e a terceira causa de morte materna no mundo, tá? Além de ser a principal causa de prematuridade iatrogênica. Eu não sei se vocês tiveram acesso a um inquérito nacional sobre parto e nascimento que foi divulgado pela Fiocruz. Eu não me lembro a data, mas se eu não me engano deve ter uns 3 anos esse inquérito, onde ele discorreu, né, sobre a taxa de prematuridade terapêutica no Brasil, tá? E essa taxa ainda era muito elevada, era superior a 40%. E mais de 90% ocorria por meio de cesarianas sem trabalho de parto. Tá? Então, é praticamente 2/3 da taxa que acontece no mundo, tá? Então, o Brasil ainda tem muita cesariana agendadas, né? Vamos colocar nesse sentido. Então, assim, acho que vale a pena a leitura, né, desse material, porque esses autores, eles fazem um paralelo, né, entre as diversas regiões brasileiras, onde isso mais acontece, e, lógico, a organização dos serviços, tá? E eu acho que isso é importante porque é reflexo
acho que vai refletir diretamente, né, na estrutura dos serviços de saúde que nós temos, nas condutas dos profissionais frente às gestantes, né? Eu acho que a gente precisa encarar mesmo esse problema de frente, a gente precisa reconhecer quais são as nossas limitações, né? Quais são as limitações profissionais, as limitações de serviço, né? A gente precisa começar a adotar, né, as evidências científicas para melhorar as nossas estratégias de prevenção, de diagnóstico, de tratamento, tá? Então, assim, o meu objetivo de trazer essas informações hoje, né, é exatamente para poder sensibilizar todos nós que somos aqui profissionais de saúde, o que nós podemos fazer de diferente nessa perspectiva. Porque eu percebo que no nosso dia a dia, nós somos muito bons tecnicamente, né? Só que a gente tem muitas falhas estruturais também, tá? Então, talvez a gente precise de mais efetivação dessas políticas de saúde dentro dos próprios serviços, tá? Então, assim, a gente precisa deixar de transformar, né, o nosso sistema de saúde numa cesta básica de serviços e começar a percebê-lo como um todo. Tá? Desculpa esse parêntese que eu fiz aqui, mas é de tamanha importância que muitas vezes uma discussão de hipertensão na gestação pode ser até já muito sabida de todos, né? Mas essas questões elas interferem diretamente em nossa conduta. Em relação à classificação, né, da hipertensão na gestação, vou passar rapidamente, tá? Nós temos aqui a hipertensão arterial crônica, tá? Que é aquela hipertensão prévia que acontece antes de 20 semanas da gestação, e a gente também precisa atentar aí nesse caso a reclassificação que a gente faz 12 semanas pós-parto, tá? Naquela gestante que foi classificada muitas vezes como uma hipertensão gestacional, mas na verdade ela não teve diminuição dos níveis pressóricos 12 semanas pós-parto. Isso quer dizer que foi um equívoco. Na verdade, ela já tinha hipertensão crônica. Então é a questão da reclassificação, né? A pré-eclâmpsia, tá? O que a gente tem aqui, que é a hipertensão após 20 semanas de gestação com proteinúria e ou lesão de órgão-alvo, tá? Então, a gente também precisa atentar uma coisa em relação à pré-eclâmpsia, que não está aí, mas a gente sabe que é a pré-eclâmpsia com critérios de gravidade, tá? Então, existe a pré-eclâmpsia e a pré-eclâmpsia com critérios de gravidade. Quais são esses? Principalmente aquela pressão arterial que é maior ou igual a 160 por 110, ou uma pressão de 140 por 90, mas com trombocitopenia, com disfunção hepática, com insuficiência, com edema pulmonar, tá? Ou sintomas neurológicos. A pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica, que é uma hipertensão crônica com aparecimento de proteinúria ou lesão de órgão-alvo após 20 semanas de gestação. A eclâmpsia é a convulsão associada à hipertensão ou à pré-eclâmpsia. Lembrando que a convulsão é tipicamente tônico-clônica, tá? Mas que também pode ser focal ou multifocal, tá? Sempre associada aí à elevação dos níveis pressóricos. A síndrome HELP, hemólise, elevação de enzimas hepáticas, mais plaquetopenia. A gente está falando aí de uma síndrome essencialmente laboratorial, tá? Então a gente precisa aí da ocorrência dos três, porque um só isoladamente ou em dupla não vai se configurar como síndrome HELP, sim uma pré-eclâmpsia com critérios de gravidade. E a hipertensão gestacional, que é a hipertensão após 20 semanas de gestação, sem proteinúria e sem lesão de órgão, tá? Aqui a gente considera uma gestante que é previamente normotensa, tá? Sem sinais e sintomas relacionados à pré-eclâmpsia. Em relação ao manejo clínico, eu acho extremamente importante isso aqui, tá? Porque as evidências científicas, elas apontam que reconhecer esses antecedentes maternos, avaliar a pressão arterial, avaliação ultrassonográfica, isso faz com que a gente identifique 75% das mulheres que vão desenvolver pré-eclâmpsia, tá? Então, isso precocemente é extremamente importante. É o que a gente chama de rastreamento positivo, tá? E esse rastreamento positivo vai nos ajudar na profilaxia, tá? E ele envolve o aparecimento de um fator de risco alto ou, no mínimo, 2 fatores de risco moderado. Então, o que é que nós temos aqui de moderado? Idade maior ou igual a 35 anos, nula e paridade, história familiar de pré-eclâmpsia, tá? Risco alto, hipertensão arterial crônica, diabetes tipo 1 e 2, doença renal, doenças autoimunes,
obesidade como muito alto, tá? Antecedentes obstétricos que são considerados moderados intervalo maior de 10 anos desde a última gestação prévia com desfecho adverso, como descolamento de placenta, baixo peso ao nascer, sendo que tinha mais de 37 semanas, ou a questão do parto pré-termo, história de pré-eclâmpsia na gestação anterior, gestação múltipla e pós-reprodução assistida, a gente vai considerar como risco alto, tá? Isso é importante para a profilaxia, tá? Então, dentro desse manejo clínico, um fator de risco alto ou dois fatores de risco moderado, a importância da prescrição do ácido acetil salicílico, tá? No mínimo 100 miligramas via oral, e o carbonato de cálcio, no mínimo 1 grama diária, tá? Então, esses são importantes para a profilaxia da pré-eclâmpsia, tá? Então, se a gente acrescentar aquilo que a gente viu no quadro, tá? E associar isso à avaliação arterial média, tá? No primeiro trimestre, a gente tem uma taxa de detecção considerável, tá? De risco para desenvolver pré-eclâmpsia e, consequentemente, uma profilaxia adequada diminuindo assim desfechos graves. Vamos falar agora da questão de... Eu trouxe apenas 3 fluxos para vocês, embora tenham mais, mas para a gente poder se aprofundar melhor nesses aqui, que é o AIPIM e o IRA, tá? Eles são também fluxogramas extremamente importantes dentro da atenção primária. Primeiro, para identificar o paciente de risco. Então, o que seria, né, o AIPIM? Primeiro, aplicar questionário ou checklist de identificação de risco na primeira consulta. Isso pode ser feito pelo médico ou pelo enfermeiro. A aplicação desse checklist é quem tem primeiro contato com a gestante, tá? E que ela já tenha esse diagnóstico de gravidez, tá? Identificar paciente de risco, então, é aquele critério, um fator de risco alto ou 2 moderado, tá? Para definir já a profilaxia. E aí a importância também de registrar sobre isso. A prescrição da profilaxia, tá? Com esse carbonato de cálcio, tá? Então, quem faz a prescrição? Quem fez a identificação, tá? Então, já faz a prescrição dessa paciente da profilaxia. E identificar critérios de encaminhamento. Então, quais são esses critérios? É hipertensão crônica, tem diabetes prévia, tá? Faz uso de medicação, nefropatia, colagenoses. Então, são algumas das condições que precisa encaminhar diretamente para o pré-natal de alto risco. E monitorar semanalmente a pressão arterial das pacientes de risco de pré-eclâmpsia. E esse monitoramento é importante oferecer o formulário de controle da pressão e oferecer equipamento, né? Muitas vezes você vai precisar definir procedimentos para visita domiciliar ou a própria medida que será feita em domicílio pela própria paciente. O próximo fluxo, tá? Que é a IPIME, tá? Você tem avaliação da PA e ganho de peso de todas as pacientes de alto e baixo risco em todas as consultas de pré-natal, tá? Então, aferir a PA em toda consulta. Isso aqui é extremamente importante porque em algumas localidades tem aquela cultura da pré-consulta, né? Mas é extremamente importante que essa medida não seja feita apenas na pré-consulta, mas que seja feita pelo profissional, tá? E com o padrão, os parâmetros adequados, né? Identificar sinais de alerta, tá? Então, é a questão das medidas, com intervalo mínimo de 4 horas, tá? Sinais de alerta como ausência de redução fisiológica da pressão arterial no segundo trimestre, como a gente comentei lá no primeiro slide, ou elevação dessas cifras pressóricas, embora não tenha chegado ainda a 140/90, essa elevação é muito importante de ser avaliada. Uma outra questão é o peso, né? Então a gente precisa lembrar que, né, aquele parâmetro de peso, ganho de peso semanal, né? 300 gramas para sobrepeso, 200 gramas para quem já está com obesidade, 400 gramas para quem tem peso normal ou baixo, tá? Então tá alerta que o ganho de peso é um sinal muito importante, né? Principalmente na prevenção da pré-eclâmpsia. Sintomas também como cefaleias nucal, escotomas, epigastralgia, edema, tá? E não esquecer sempre de estar registrando essas informações.
A questão de exames para diagnóstico e avaliação complementar, né, são os exames padrão, né, que nós temos nos protocolos. Então, HB, HT, plaquetas, TGO, TGP, bilirrubina, creatinina, dentre outros, tá? Esses são os exames que a gente precisa estar solicitando. A impressão diagnóstica também é muito importante estar registrado no prontuário, tá? Da paciente. A medicação para controle pressórico, tá? Que aí a gente vai considerar, né, os alvos específicos para controle da PreA, se é pré-eclâmpsia, se é hipertensão gestacional, se é sobreposta, tá? O importante é nosso alvo. Qual é o nosso alvo? É uma PA mínima de pelo menos 130 por 85, tá? Então, é algo que a gente precisa estar atento para poder implementar, tá, a questão das medidas farmacológicas e não farmacológicas, tá? Junto a essa paciente. Outra questão é se a PA dela for acima de 150 por 100, tá? Igual ou superior, esse tratamento ele é instituído independente de curva pressórica, tá certo? Que essa gestante possa fazer em domicílio. Bem, e o retorno, né? A gente faz acompanhamento semanal, mas o intervalo mínimo para acompanhamento é cerca de 14 dias. E o último, que é o encaminhamento, tá? A gente vai encaminhar a gestante se tem diagnóstico de pré-eclâmpsia, se tem hipertensão gestacional com necessidade de medicação acima de 750 miligramas dia, uma PA sistólica maior ou igual a 150 por 100, ou qualquer síndrome hipertensiva, se a gestante ela já está acima de 34 semanas. E o último, um fluxograma, que é o IRA, tá? Onde a gente tem a identificar as pacientes com síndromes hipertensivas, tá? Então, essas pacientes a gente precisa identificar tanto acompanhamento, tanto por meio do acompanhamento pré-natal, né? Como do próprio relatório de alta da maternidade, né? O retorno, ele precisa ser o mais próximo possível, ou por meio do retorno à UBS, ou por meio de visita domiciliar. O indicado é na primeira semana pós-parto, mas a gente sabe que existem várias variáveis aí nesse contexto. Então, pode ser por meio de consultas na UBS ou em domicílio. Também é necessário ser feito aos 40 dias e 3 meses pós-parto, tá? Por quê? Porque esse controle, essa curva pressórica, ela precisa ser feita até os 3 meses pós-parto, até por conta da questão de ajustes, que já é o último, tá? Ajustes de medicação baseado na curva, né? A questão de reclassificação da síndrome, tá? Em 3 meses pós-parto e, lógico, a avaliação clínica e da pressão arterial. Também refazer exames, tá? Principalmente relacionado à função renal e proteinúria. E, por fim, algumas considerações finais que eu posso colocar aqui para vocês, que a gente também precisa estar tentando. O diagnóstico precoce, tá? Da gravidez, a gente precisa estar enfatizando isso também constantemente no nosso serviço. Quanto mais precoce a gente capta a gestante, mais rápido, tá? E melhor vai ser o prognóstico. Comunicação eficaz, adesão e acesso, tá? É algo que a gente comenta, acho que quase todas as sessões, porque isso é extremamente importante para que você consiga, né? A questão também do autocuidado voltado para o paciente, da adesão a ele, tá? Identificar problemas locais, a gente aqui é de vários locais, então eu acredito que temos problemas diferentes. Alguns problemas são iguais, mas temos problemas locais que precisam ser identificados, precisamos ter consciência e precisamos buscar melhorias. A gente precisa desenvolver uma rede de apoio e educação permanente, e isso é extremamente importante no nosso fazer, enquanto profissional dentro da APS, né? Fornecer condições para o cuidado, né? Diminuindo o risco não só para o paciente, mas diminuindo o risco também para a gente, enquanto profissional de saúde, né? E a questão de disseminar conhecimento sobre o problema, principalmente o conhecimento voltado para a população. A população precisa conhecer os problemas, para também aprender a identificar situações de risco, tá? Obrigado, eu tentei ser o mais rápido possível, mas a gente está aberto agora à discussão. Muito obrigada, Glebson, pela maravilhosa exposição. Então, nós passamos para os nossos 5 minutos de perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, por favor, pode levantar a mão, abrir o microfone, se apresentar e fazer a pergunta, ou também pode fazer através do chat. Wellington, por favor. Boa tarde. Meu nome é Wellington, sou enfermeiro aqui do município de Santana, São Francisco, em Sergipe.
E eu tenho uma dúvida que eu acho que é a dúvida de muita gente, com relação a quando a gestante inicia o pré-natal está indo bem, e aí ela começa a apresentar esses picos de hipertensão. Aí o que ocorre? Aqui mesmo em Sergipe, geralmente a gente encaminha, né, faz o monitoramento durante os 7 dias para verificar se realmente a PA ela está com a pressão elevada ou se só foi um pico hipertensivo. Quando é confirmado, a gente encaminha para o pré-natal de alto risco. Só que, geralmente, o retorno para o pré-natal de alto risco, por exemplo, ele demora de 2 a 3 meses. A consulta com o cardiologista e a consulta com o obstetra. E, enquanto isso, o que é que a gente pode fazer? Como é que a gente vai ficar até que essa gestante consiga passar pela consulta no alto risco? Olha, os profissionais da atenção primária, eles podem prescrever os antihipertensivos, tá? Então, assim, não necessariamente você precise esperar, tá? Essa prescrição. Lá no alto risco, eles podem ajustar. É tanto que uma das questões que eu coloquei na apresentação é, se a gestante ela precisa de mais de 750 miligramas, é importante o encaminhamento ao alto risco, né? Até isso aí, pode ser feitas as prescrições, né? E, lógico, existem outras medicações. Existem medicações de primeira escolha, existem medicações de segunda escolha e de terceira escolha, tá? Então, assim, só é seguir os próprios protocolos do Ministério da Saúde e podem estar realizando essas prescrições e continuar as avaliações e o monitoramento dessa mulher. E, assim, temos Então, evidências científicas robustas também em relação à prevenção da pré-eclâmpsia, tá? Em relação ao uso do ácido acetil salicílico e a questão do carbonato de cálcio, tá? Então, assim, nós temos evidências robustas já e os próprios manuais, eles indicam o uso porque eles ajudam também nesse controle, nessa elevação da pressão a longo prazo. legal, legal. Só me relembre aí que você falou a periodicidade para o acompanhamento das gestantes, que muda um pouco, né, quando ela é hipertensa. Isso é no mínimo 14 dias. O acompanhamento seria semanal, mas pelos manuais, pelas evidências, né, não vou nem falar de manual, pelas evidências você pode usar um mínimo de 14 dias para avaliação. Wellington, caso você quiser, pode colocar sua pergunta também no chat, porque afinal a gente coleta essas perguntas, responde e manda para vocês, caso queira ficar com ela por escrito. Gente, muito obrigada. Então, nós vamos passar agora para a apresentação do caso, e hoje